Dizem que quem se importa menos detém mais poder. Quando Audrey se sentou à frente do seu marido de 7 anos, ela não implorou, não brigou, nem sequer pediu pensão alimentícia. Apenas assinou os papéis sem levantar os olhos da mesa de mogno. Gavin achou que tinha vencido. Achou que estava saindo com a empresa, seus bilhões e sua jovem amante, deixando a esposa entediante sem nada. Mas ele esqueceu um detalhe crucial. Audrey não era apenas sua esposa. Ela era a arquiteta de todo o seu império. E 5 minutos depois que ela saiu daquele escritório, sob a chuva congelante, um carro que valia mais do que as economias de uma vida inteira de Gavin parou na calçada. A janela desceu, e o homem lá dentro não lhe ofereceu apenas uma carona. Ele lhe ofereceu vingança. Esta é a história de como a mulher que assinou sem olhar para cima se tornou a mulher que olhou para todos de cima. O silêncio na sala de conferências, no 402º andar do escritório de advocacia Sterling e Davis, era pesado, com cheiro de lustramóveis de limão e ambição estagnada. Lá fora, o céu cinzento de Londres chorava contra o vidro que borrava a vista do Shard. Audrey estava perfeitamente imóvel. Suas mãos dobradas no colo estavam pálidas, mas firmes. Ela usava um vestido azul marinho simples que havia comprado há 3 anos em um outlet, um contraste gritante com o homem sentado à sua frente. Gavin Reynolds, o CEO da Reynolds Tech, o visionário do ano segundo a Forbes, e por exatamente mais 3 minutos, seu marido. Ele olhou para o relógio, um Patek Philippe Nautilus, que custava mais do que os pais de Audrey haviam ganhado em toda a vida. Ele suspirou, um som impaciente e áspero que irritava o silêncio. Já terminamos? Gavin perguntou, não direcionando a pergunta a Audrey, mas ao seu advogado, um homem com cara de tubarão chamado Sr. Sterling. Tenho um voo para as Maldivas às 6. Tiffany fica ansiosa se eu me atrasar. Audrey não se encolheu com o nome. Tiffany, a estagiária de relações públicas de 22 anos, aquela que postava fotos de sua nova cobertura no Instagram, a cobertura que Audrey havia passado meses decorando. Apenas a assinatura final, Sr. Reynolds, Sterling disse, deslizando um documento grosso pela mesa de mogno polida em direção a Audrey. A Sra. Reynolds precisa assinar a renúncia ao apoio conjugal e o acordo de não divulgação sobre os ativos proprietários da empresa. Gavin tamborilou os dedos na mesa. Audrey, vamos lá. Não vamos fazer drama. Você sabe o acordo. Você fica com o chalé em Sussex e o Honda. Eu fico com a cidade, a empresa e o portfólio. É generoso, considerando que você não trabalhou um dia desde que nos casamos. Essa era a mentira que ele contava ao mundo. Essa era a mentira que ele próprio havia começado a acreditar. Audrey não trabalha. Audrey apenas fica em casa. Ele convenientemente se esqueceu das noites em 2016, quando ele estava chorando no chão do banheiro porque seu código não compilava. E Audrey, uma desistente do PhD em matemática que largou tudo para apoiá-lo, ficou acordada por 72 horas seguidas para consertar o algoritmo que se tornou a espinha dorsal da Reynolds Tech. Ele esqueceu que foi ela quem escreveu todos os discursos, todos os pitch decks e todos os e-mails de estratégia que encantaram os investidores. Mas Audrey não o lembrou. Não hoje. Ela esticou a mão e pegou a pesada caneta tinteiro que Sterling ofereceu. Audrey, disse Gavin, sua voz escorrendo uma falsa pena que era pior do que sua raiva. Olhe para mim. Ela não olhou. Se ela olhasse para ele, ela poderia gritar. Se ela olhasse para ele, ela poderia pegar o jarro de água de cristal e esmagá-lo sobre sua cabeça impecavelmente arrumada.
Se ela olhasse para ele, ele veria o fogo em seus olhos, e Gavin era esperto o suficiente para saber que o fogo significava perigo. Então, ela manteve a cabeça baixa. Ela olhou para a linha de assinatura. Audrey Reynolds. Ela pressionou a ponta na folha. O arranhão da caneta foi o som mais alto na sala. Ela assinou seu nome com um floreio que não sentia. Então, ela virou a página. Assinou novamente. Virou. Assinou. Ela está abrindo mão dos direitos da patente do algoritmo. Sterling sussurrou para Gavin, um sorriso presunçoso em sua voz. Nós colocamos essa cláusula sob ativos diversos. Ela nem está lendo. Eu te disse, Gavin sussurrou de volta, alto o suficiente para ela ouvir. Ela desistiu. Ela é patética sem mim. A mão de Audrey parou por um microsegundo. Seu coração batia contra as costelas como um pássaro preso. Patética. Ela assinou a página final. Colocou a tampa na caneta e a depositou suavemente sobre o documento. Feito. Ela sussurrou. Ótimo. Gavin se levantou imediatamente, o arrastar de sua cadeira ecoando como um tiro. Ele pegou a pasta antes que a tinta secasse, segurando-a como um troféu. Bem, Audrey, eu diria que foi divertido, mas... Ele encolheu os ombros, ajeitando seus abotoaduras. Boa sorte com o resto de sua vida. Tente não morrer de fome. Ele não ofereceu a mão. Ele não pediu desculpas. Ele se virou, seus sapatos de couro italiano fazendo clique no chão de parquet, e saiu, já discando o número de Tiffany em seu telefone. Amor, está feito. Eu sou um homem livre. Chill o champanhe. O Sr. Sterling recolheu as cópias restantes. Ele deu a Audrey um olhar de pena. A senhora pode pegar o elevador de serviço, senhora. A senhora Vance. Ele sai no beco lateral. Menos tráfego de pedestres. Obrigada, disse Audrey. Ela se levantou. Suas pernas pareciam de chumbo, mas ela as forçou a se mover. Ela saiu do escritório de paredes de vidro, desceu o corredor e entrou no elevador de serviço. Assim que as portas se fecharam, a fachada rachou. Uma única lágrima escapou, quente e raivosa, escorrendo pela maquiagem leve que ela havia aplicado para esconder suas olheiras. Ela não tinha nada. 10 anos de sua vida. Sua inteligência. Seu amor. Tudo se foi, assinado em um pacote de papéis que ela não leu. Ou assim eles pensavam. A saída de serviço a despejou em um beco estreito atrás do arranha-céu. O tempo de Londres havia passado de um choro para um soluço. A chuva caía em lençóis congelantes. Audrey não tinha guarda-chuva. Gavin tinha o motorista, o guarda-chuva e o calor. Ela tinha um casaco trench, que não era à prova d'água, e uma bolsa contendo seu telefone, sua carteira e um batom velho. Ela saiu do beco para a movimentada calçada da avenida principal. Era a hora do rush. Táxis pretos passavam zunindo, ignorando sua mão levantada. Ônibus rugiam, espirrando lama cinzenta em seus tornozelos. Ela ficou ali, tremendo, o cabelo grudado no crânio. Ela parecia exatamente o que Gavin disse que ela era, uma esposa descartada. Uma mulher que passou do auge, molhada, miserável e invisível. As pessoas passavam por ela, esbarrando em seu ombro sem pedir desculpas. Ela era um fantasma na cidade que ela ajudou a construir. Ela pegou o telefone para verificar seu saldo bancário. $4.200. Era só isso. As contas conjuntas estavam congeladas ou transferidas. O acordo generoso não seria liberado por semanas. Ela tinha que encontrar um hotel barato, talvez um albergue. Se recomponha, Audrey. Ela sibilou para si mesma, limpando a chuva dos olhos. De repente, o ruído ambiente da rua pareceu diminuir. A buzina agressiva dos táxis e os gritos dos pedestres desapareceram. Um ronronar baixo e gutural vibrou através das solas de seus pés. Um carro estava parando bem na calçada à sua frente.
Não era um táxi. Não era um Uber. Era um Rolls-Royce Phantom 8, pintado em um preto tão profundo que parecia absorver as luzes da rua. A grade cromada brilhava como os dentes de uma fera. Era um veículo de estado, de realeza, de um poder tão imenso que não precisava correr. Os transeuntes pararam para olhar. Carros assim não paravam em esquinas aleatórias para pegar mulheres encharcadas em casacos baratos. A janela traseira, tingida para a opacidade completa, desceu suavemente. Audrey deu um passo para trás, pensando que estava bloqueando o caminho de alguém importante. Ela olhou em volta, esperando que uma celebridade ou um diplomata saísse correndo do prédio atrás dela. "Audrey!" Uma voz veio da escuridão do interior do carro. Ela congelou. A voz era um barítono rico e texturizado como uísque caro. Era familiar, mas de uma vida passada. Uma voz que ela não ouvia pessoalmente há 5 anos. Ela apertou os olhos para dentro da cabine escura. "Não fique aí encharcando a calçada", a voz ordenou, não de forma rude, mas com uma autoridade que a fez sentir as pernas bambas. "Entre." A porta traseira se abriu automaticamente. Audrey hesitou. Eu estou molhada. Vou estragar o couro." "Eu posso comprar um carro novo", o homem disse. "Eu não posso, no entanto, comprar-lhe um novo par de pulmões se você pegar pneumonia. Entre." Impulsionada por uma mistura de choque e pelo frio cortante, Audrey abaixou a cabeça e entrou no espaçoso banco de trás. A porta se fechou com um baque suave, silenciando instantaneamente o mundo exterior. O ar lá dentro estava quente, perfumado com cedro e bergamota. Os assentos eram de couro creme, mais macio do que sua pele. Ela olhou para o homem sentado do outro lado. Ele estava olhando para um tablet, seu perfil iluminado pela luz azul suave. Ele tinha cabelo preto salpicado de prata, cortado com precisão militar. Seu maxilar era tão afiado que poderia cortar vidro. Ele usava um terno de 3 peças cinza-carvão que provavelmente custava mais do que o produto interno bruto de uma pequena nação insular. Ele tocou na tela uma última vez, colocou o tablet de lado e finalmente se virou para olhá-la. Seus olhos eram de um tom impossível e penetrante de cinza. Julian Thorne, o dono da Thorne Capital, o homem que Wall Street temia, o homem que comia empresas como a de Gavin no café da manhã. E há muito tempo, o homem que havia oferecido a Audrey uma bolsa de estudos para o MIT, uma bolsa que ela recusou para fugir com Gavin. "Julian?" Ela respirou, a água pingando do nariz em seu colo. "Olá, Audrey", ele disse. Ele pegou um compartimento, tirou uma toalha grossa e felpuda e a entregou a ela. "Você está com uma aparência péssima." Audrey pegou a toalha, enterrando o rosto nela por um segundo, para esconder as novas lágrimas que ameaçavam cair. "Obrigada. Você sempre soube como encantar uma garota." "Eu lido com fatos, não com charme", Julian disse, recostando-se e cruzando as pernas. Ele tocou no botão do interfone. "Simmons, dirija. O Ritz." "O Ritz?" Audrey abaixou a toalha. "Julian, eu não posso ir para o Ritz. Eu tenho $4.000 em meu nome. Eu preciso de um Motel 6. Julian olhou para ela, sua expressão ilegível. "Você acabou de assinar os papéis do divórcio com Gavin Reynolds, não foi?" "Como você sabe disso?" "Eu faço questão de saber quando ativos valiosos ficam disponíveis no mercado", Julian disse friamente. Audrey estremeceu. "É isso que eu sou? Um ativo em dificuldades?" "Não", disse Julian. Seu olhar suavizou apenas uma fração. "Você é um vulcão adormecido, e eu acho que você está prestes a entrar em erupção." Ele abriu uma mini geladeira escondida no console central e serviu 2 copos de água com gás. Ele entregou um a ela. "Eu vi os termos, Audrey.
Eu tenho fontes no escritório de Sterling. Gavin acha que te despojou de tudo. Ele acha que pegou o algoritmo, o código, o futuro. Audrey tomou um gole da água. Sua mão estava tremendo, mas ela a forçou a parar. Ela olhou Julian nos olhos. Ele acha isso, sim. Julian estudou o rosto dela, procurando por algo. E ele pegou? Audrey lentamente abaixou o copo. A tristeza em seus olhos começou a recuar, substituída por uma faísca fria, afiada e perigosa. Era o olhar da matemática que acabara de resolver uma equação insolúvel. Gavin é um showman brilhante, Julian, Audrey disse, sua voz firme pela primeira vez em todo o dia. Mas ele nunca se incomodou em aprender a arquitetura de back-end do próprio sistema. Ele assinou os papéis pensando que pegou o código-fonte 2 da Reynolds. E? Julian incitou, um vestígio de sorriso brincando em seus lábios. E Audrey se inclinou para a frente. Ele não sabia que há 3 meses eu reescrevi o kernel, o código que ele tem, o código que ele está oferecendo aos investidores em Tóquio na próxima semana. Serve a um limite de comando que eu instituí sem a minha chave de criptografia biométrica, que não estava incluída na lista de ativos, porque ele não achou que eu fosse esperta o suficiente para criptografá-lo. Esse código é inútil. O sorriso de Julian se alargou. Era uma coisa aterrorizante e linda. Então, Julian disse, essencialmente, ele acabou de se divorciar da única pessoa que pode manter a empresa dele funcionando. Até a meia-noite de hoje, disse Audrey, verificando a hora no relógio digital do carro. Os servidores vão solicitar a chave de administrador. Quando não a receberem, o sistema trava. Ele não conseguirá fazer login. Ele não conseguirá negociar. Ele não conseguirá fazer nada. E ele está em um voo para as Maldivas, Julian refletiu. Sem Wi-Fi forte o suficiente para quebrar uma criptografia de 256 bits, Audrey finalizou. Julian riu. Foi um som raro, profundo e genuíno. Você não assinou sem olhar para cima porque estava derrotada, Audrey. Você assinou sem olhar para cima para que ele não a visse rindo. Eu preciso de um emprego, Julian, ela disse, abandonando a bravata. Eu tenho a chave, mas não tenho plataforma. Eu não tenho dinheiro para lutar contra ele quando ele me processar. Julian pegou seu tablet novamente. Ele tocou em alguns botões. Verifique seu telefone. Audrey pegou seu telefone molhado. Uma notificação do banco. Depósito recebido. $500 mil. Remetente. Thorn Capital Ventures. Ela ofegou, deixando o telefone cair no assento. Julian, o que é isso? Um bônus de assinatura, Julian disse calmamente. Eu não estou contratando você como funcionária, Audrey. Estou adquirindo você como parceira. Ele olhou pela janela enquanto o carro deslizava pelas ruas chuvosas de Londres. Gavin Reynolds quer uma guerra? Ótimo, mas ele trouxe uma faca para um impasse nuclear. Hoje à noite você fica no Ritz. Seque-se. Compre um vestido. Amanhã de manhã, entraremos na Thorn Capital e começaremos a construir a coisa que vai tirar a Reynolds Tech do negócio. Audrey olhou para o homem ao lado dela. Por 10 anos ela havia sido invisível. Ela tinha sido a sombra por trás do sol. Ela olhou para a toalha em suas mãos, então para as luzes da cidade que passavam refletidas nos olhos de Julian. Uma condição, disse Audrey. Julian levantou uma sobrancelha. Diga. Quando ele quebrar, quando ele perceber o que está acontecendo e vier implorar. A voz de Audrey era gelada. Eu quero ser a pessoa a atender o telefone. Julian estendeu a mão. Fechado. Ela apertou. O aperto dele era quente e firme. O carro virou a esquina, indo em direção ao luxo do Ritz, deixando para trás a calçada fria e molhada. Audrey Reynolds estava morta. Audrey Vance estava de volta. E ela estava apenas começando.
A suíte no Ritz era maior do que o apartamento que Audrey havia compartilhado com Gavin durante os primeiros 3 anos de casamento. Era uma extensão vasta de seda creme, espelhos dourados e janelas com vista para o Green Park. Mas Audrey não dormiu. Ela passou a primeira noite sentada na poltrona de veludo enorme, observando a chuva escorrer contra o vidro. Seu telefone estava desligado. Ela precisava reiniciar seu próprio sistema. Por 7 anos, ela foi um processador executando um programa chamado Sucesso de Gavin. Esse programa estava agora deletado. Às 7 da manhã, uma batida na porta quebrou seu transe. Era uma personal shopper, uma mulher de olhos afiados, chamada Beatrice, seguida por um carrinho de sacolas de roupas. Julian as havia enviado. O Sr. Thorne sugeriu que a senhora poderia precisar de um traje apropriado para uma reunião de diretoria, disse Beatrice, empurrando o closet móvel. E ele mencionou que seu estilo anterior era abafado por necessidade. Audrey passou a mão por uma estrutura de lã preta. Ele disse isso? Ele disse que a senhora estava se escondendo, Sra. Vance. Ele quer que a senhora pare. Audrey passou as 2 horas seguintes experimentando roupas, mas não era apenas brincar de se vestir. A cada camada que ela se despojava, os casacos largos, os sapatos sensatos, as cores pastel que Gavin insistia que a faziam parecer suave, ela sentia um peso físico se levantando. Ela optou por um terno McQueen, sob medida, em um tom de cinza ardósia, que combinava com seus olhos e saltos agulha que eram afiados o suficiente para serem considerados armamento. Quando ela se olhou no espelho, a mulher pálida e cansada do escritório do advogado havia sumido. Em seu lugar, estava uma matemática que sabia que as probabilidades estavam finalmente a seu favor. Enquanto isso, a 5.000 milhas de distância, o sol estava se pondo sobre o Oceano Índico. A vila sobre a água, no St. Regis, Maldives. Vomoli Resort custava $35.000 por noite. Gavin Reynolds estava sentado no deck, um copo de champanhe Krug na mão, os pés apoiados no parapeito. O oceano era um sonho turquesa, mas Gavin não estava olhando para ele. Ele estava olhando para Tiffany, que estava tirando sua 100ª selfie na piscina infinita. Amor, a luz está perfeita. Ela guinchou. Venha tirar uma foto minha. Em 1 minuto, Gavin murmurou. Ele sentiu um estranho zumbido de ansiedade. Ele disse a si mesmo que era apenas o jet lag. Ele pegou o telefone para verificar as métricas diárias da Reynolds Tech. Ele tocou no app. A roda de carregamento girou e girou. Erro de conexão. Wi-Fi lixo, ele praguejou. Ele mudou para dados. As tarifas de roaming seriam astronômicas, mas ele era um bilionário. Ele não se importava. Ele recarregou o app. Alerta do sistema. Falha crítica. Código de erro. Zord Zurn Outlook. Gavin franziu a testa. Outlook. Esse não era um código de erro padrão. Ele se sentou mais ereto, pousando o champanhe. Ele tentou entrar no back-end do administrador através do navegador. A tela piscou em vermelho. Uma caixa de diálogo apareceu. Privilégios de administrador revogados. Chave biométrica necessária. Por favor, escaneie a retina de A. Vance. Gavin encarou a tela. O som do oceano de repente parecia ensurdecedor. A Vance. Audrey Vance. Não. Ele sussurrou. Não, não, não. Ele ligou para seu CTO, Raj. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, e foi atendido. Parecia haver caos no fundo. Gritos, telefones tocando, sirenes. Raj, o que diabos está acontecendo? Estou bloqueado do dashboard. Gavin. Raj parecia sem fôlego, como se tivesse estado correndo. Onde você está? O sistema inteiro caiu. Tudo. O algoritmo de negociação
Parou de executar ordens à meia-noite, horário de Londres. Perdemos acesso aos portfólios dos clientes. Estamos perdendo milhões por minuto. A ação abriu a 140 e está atualmente caindo livremente para 80. Conserte! Gavin gritou, levantando-se tão rápido que derrubou a cadeira. Ignore o código! Use a chave mestre! Nós tentamos! Raj gritou de volta. A chave mestre não funciona. O sistema está pedindo uma chave de criptografia secundária que não existe em nossa documentação. É um botão de emergência, Dead Man's Switch, Gavin. Ele foi embutido na atualização do kernel 3 meses atrás. Quem escreveu a atualização do kernel? Gavin sentiu o sangue escoar de seu rosto. O calor tropical de repente parecia um congelador. 3 meses atrás, ele estava ocupado com Tiffany em Paris. Ele havia dito a Audrey: apenas lide com a atualização. Não tenho tempo para o trabalho braçal. Ele a fez escrever o bloqueio que agora o estava estrangulando. Audrey, Gavin sussurrou. O quê? Raj perguntou. É Audrey. Ela bloqueou. Ela tem a chave. Bem, ligue para ela. Pegue a chave. Temos talvez 2 horas antes que a SEC suspenda a negociação e abra uma investigação por fraude. Se não pudermos provar que temos controle do algoritmo, a Reynolds Tech está acabada. Gavin desligou. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou o telefone cair. Ele rolou até o contato de Audrey. Chamada falhou. Ele tentou novamente. Chamada falhou. Ela o havia bloqueado. Tiffany! Gavin rugiu, virando-se para a piscina. Tiffany pulou, quase deixando o telefone cair na água. O quê? Você me assustou? Arrume suas malas. Gavin rosnou, marchando para o quarto e pegando sua mala. O quê? Acabamos de chegar. Temos uma massagem às 4. Estamos indo embora. Gavin estava jogando roupas na mala indiscriminadamente. Camisas de seda, calções de banho, seus produtos de higiene. Temos que voltar para Londres. Agora. Mas não há voos até amanhã. Tiffany choramingou, batendo o pé. Então eu vou fretar um jato. Mova-se! Gavin parou por um segundo, olhando para seu reflexo na porta de vidro da vila. Ele parecia desvairado. Ele parecia um homem que acabara de perceber que a esposa entediante que ele descartou era, na verdade, o motor do avião que ele estava pilotando, e ela acabara de saltar de paraquedas com os controles. De volta a Londres, Audrey entrou no hall de entrada da Thorn Capital. Era uma fortaleza de vidro e aço no coração da cidade. O segurança na recepção olhou para cima, pronto para pedir identidade, mas então viu Julian caminhando ao lado dela. Bom dia, Sr. Thorn, disse o guarda endireitando-se. Bom dia, Miller, disse Julian. Esta é a Sra. Vance. Ela tem autorização de nível 5 com efeito imediato. Programe a biometria dela. Audrey colocou a mão no scanner. Uma luz verde banhou o hall. Bem-vinda, Sra. Vance. Eles pegaram o elevador privado para o andar de cima. Os escritórios da Thorn Capital eram silenciosos, eficientes e terrivelmente sérios. Analistas em camisas caras trabalhavam em sussurros. Telas do tamanho de paredes exibiam dados de mercado de Tóquio, Nova York e Frankfurt. Julian a levou para um escritório de canto que havia sido claramente desocupado naquela manhã. Era ao lado do dele. Seu quartel-general, Julian disse. Audrey entrou. Sobre a mesa havia uma configuração de monitor triplo, um rig de servidor de última geração e uma única orquídea branca. Por que você está fazendo isso, Julian? Audrey perguntou, virando-se para ele. Você me deu $500 mil e um escritório. Você odeia Gavin, eu entendo. Mas isso é pessoal. Julian fechou a porta. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte onde, a quilômetros de distância, o prédio da Reynolds Tech estava de pé. 6 anos atrás, Julian começou, sua voz baixa. Eu tinha uma irmã mais nova, Sarah. Ela era brilhante,
uma coder prodígio. Ela estava trabalhando em um algoritmo preditivo para a área da saúde, algo que poderia detectar anomalias em dados de pacientes antes que os médicos pudessem. Audrey engasgou. Eu me lembro de Sarah Thorne. Ela morreu em um acidente de carro. Não foi um acidente, Julian disse, virando-se para encará-la. Seus olhos cinzentos eram duros como sílex. Ela foi tirada da estrada por exaustão. Ela estava trabalhando 100 horas por semana para uma startup que roubou o código dela, mudou a marca e a demitiu 2 dias antes de suas opções de ações serem liberadas. Ela estava voltando para casa em lágrimas, distraída, e atingiu uma placa de gelo. Audrey sentiu um arrepio. A startup era a Reynolds Tech, Julian disse. Em seus primeiros dias antes de você se juntar, Gavin roubou o trabalho dela. Ele construiu seu império inicial sobre o túmulo da minha irmã. Eu estava esperando o momento certo para pegar tudo de volta. Eu não queria apenas falir ele, Audrey. Eu queria humilhá-lo. Eu queria que ele perdesse tudo para uma mulher, assim como ele tirou tudo de Sarah. Ele se aproximou de Audrey. Quando eu a vi no gala do MIT anos atrás, eu sabia que você era especial. Quando você se casou com ele, eu pensei que tinha perdido minha chance. Mas eu fiquei de olho. Eu a observei fazer o trabalho pelo qual ele levou o crédito. Eu a observei desaparecer. E quando eu soube que ele estava te largando... Julian sorriu, um sorriso predatório e satisfeito. Eu sabia que a hora tinha chegado. Audrey processou isso. Ela não era apenas uma parceira. Ela era o anjo vingador de um fantasma que ela nunca conheceu. Ela caminhou até a mesa e se sentou. Ela colocou as mãos no teclado. Os servidores da Reynolds Tech estão atualmente em loop, ela disse, sua voz toda profissional. Gavin estará tentando ignorar o firewall. Eu posso ver o endereço IP dele pingando de... as Maldivas. Desesperado. O que você precisa? Julian perguntou. Eu preciso de café, Audrey disse, soltando os dedos sobre as teclas. Preto. E preciso que você agende uma coletiva de imprensa para amanhã à noite, o gala do solstício de inverno. Feito, disse Julian. O que vamos anunciar? Audrey apertou Enter. Na tela, uma nova arquitetura de código começou a compilar. Nós vamos anunciar o Aura, ela disse. O algoritmo que eu escrevi depois que percebi que Gavin estava me traindo. Ele não apenas prevê tendências de mercado, Julian. Ele as dita. O gala do solstício de inverno foi o evento da temporada. Realizado na Royal Opera House, era uma congregação da elite tecnológica de Londres, políticos, aristocratas de dinheiro antigo e os tubarões das finanças. O código de vestimenta era opulência, e o ar cheirava a perfume caro e medo. A rádio peão já estava agitada. As ações da Reynolds Tech fecharam o dia com queda de 40%. A declaração oficial da empresa alegava manutenção técnica, mas todos sabiam que isso era linguagem corporativa para desastre. Os paparazzi se alinhavam no tapete vermelho, câmeras piscando como luzes estroboscópicas. É verdade que Gavin Reynolds está sob investigação? Onde está Reynolds? Uma limusine preta parou. A multidão silenciou. A porta se abriu e Julian Thorne saiu. Ele parecia um príncipe das trevas em um smoking que lhe caía como uma segunda pele. Ele se virou e estendeu a mão para dentro do carro. Audrey Vance emergiu. Um suspiro coletivo percorreu a linha da imprensa. A última vez que alguém tinha visto Audrey, ela estava no fundo das fotos de Gavin, vestindo bege e parecendo pequena. Hoje à noite, ela era uma supernova. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite profundo, que abraçava cada curva, com uma fenda que subia até a coxa. Em seu pescoço
havia um colar de diamantes que Julian havia emprestado do cofre da família Thorne. Pedras que brilhavam como gelo. Seu cabelo estava puxado para trás, revelando seu rosto severo e bonito. Seus lábios estavam pintados de um vermelho sangue escuro. Quem é essa? É a esposa? A ex-esposa? Julian enfiou a mão dela na curva de seu braço. Pronta, ele sussurrou. Eu nasci pronta, Audrey respondeu. Eles caminharam pelo tapete. Audrey não sorriu. Ela olhou diretamente para as lentes das câmeras, projetando uma confiança calma e aterrorizante. Quando um repórter gritou: Sra. Vance, a senhora tem algum comentário sobre o colapso da Reynolds Tech? Ela simplesmente parou, inclinou a cabeça e disse: A gravidade é uma lei da natureza. O que sobe sem base deve cair. Eles entraram no grande salão de festas. A sala ficou em silêncio por um instante antes que os sussurros recomeçassem, mais altos desta vez. Julian a levou para a mesa central, o lugar de honra geralmente reservado para o maior doador. Hoje à noite, esse era a Thorne Capital. Enquanto se sentavam, tomando champanhe vintage, as portas do salão se abriram. Era Gavin. Ele parecia maníaco. Ele usava um smoking, mas sua gravata estava torta. Seu cabelo estava despenteado e ele estava suando. Ele claramente tinha vindo direto do aeroporto. Ele vasculhou a sala descontroladamente até que seus olhos pousaram no vestido azul meia-noite. Ele correu pela sala, ignorando os suspiros da multidão. Audrey! Ele gritou. Você trancou o sistema! Você roubou minha empresa! Julian começou a se levantar, mas Audrey colocou a mão em seu braço. Deixe comigo, seu toque dizia. Ela permaneceu sentada, tomando seu champanhe, nem sequer virando a cabeça, até que Gavin estivesse parado bem em cima de sua mesa. Você acha isso engraçado? Gavin sibilou, sua voz tremendo de raiva e jet lag. Audrey lentamente pousou seu copo. Ela virou a cadeira para encará-lo. A sala estava em silêncio mortal. 300 das pessoas mais poderosas da Europa estavam assistindo. Boa noite, Gavin, ela disse, sua voz fria e clara. Você parece cansado. O voo foi difícil? Dê-me a chave, Gavin exigiu, batendo a mão na mesa. Os talheres tilintaram. Dê-me a chave de criptografia agora, ou eu vou fazer com que você seja presa por sabotagem corporativa. Sabotagem? Audrey levantou uma sobrancelha. Eu não sabotei nada. Eu simplesmente garanti minha propriedade intelectual. Você assinou o acordo de divórcio, Gavin. Você pegou os ativos da empresa. Mas os protocolos de segurança biométrica, esses estão ligados ao criador do código. E já que você demitiu a criadora, eu não te demiti. Éramos casados. E então você me divorciou, disse Audrey, levantando-se. Ela estava usando saltos que a deixavam quase no nível dos olhos dele. E você deixou bem claro que eu não contribuía em nada para a empresa. Você disse que eu era entediante. Você disse que eu não trabalhava. Então, se eu não fiz nenhum trabalho, Gavin, como é possível que eu tenha o poder de te derrubar? Gavin abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava preso em sua própria mentira. Se ele admitisse que ela escreveu o código, ele admitia fraude por anos de levar crédito. Se ele negasse, ele não conseguia explicar por que precisava dela. Você, ele gaguejou. Eu sou Audrey Vance, ela disse, sua voz projetando-se para o fundo da sala. E eu sou a nova chefe de estratégia tecnológica da Thorne Capital. Ela gesticulou para a tela enorme atrás do palco. O logotipo da Reynolds Tech, um R estilizado, foi substituído pelo elegante logotipo do falcão dourado da Thorne Capital. Senhoras e senhores, Audrey se dirigiu à sala, ignorando Gavin, que estava parado ali como uma estátua de miséria. Eu peço desculpas pela interrupção,
Mas já que o Sr. Reynolds está aqui, parece o momento perfeito para anunciar o lançamento do Aura. Enquanto a Reynolds Tech está lutando com problemas de legado, o Aura está ativo desde 10 minutos atrás. É mais rápido, mais inteligente, e ao contrário da plataforma do Sr. Reynolds, ele realmente funciona. Um burburinho de excitação percorreu a multidão. Os telefones estavam fora. Ações estavam sendo vendidas e compradas em tempo real. Gavin olhou em volta. Ele viu os investidores que costumavam bajulá-lo agora, olhando para ele com nojo e pena. Ele viu Tiffany, que havia entrado atrás dele, parada desajeitadamente perto da porta, percebendo que o caixa eletrônico estava fora de serviço. Ele olhou de volta para Audrey. Pela primeira vez em 7 anos, ele realmente a viu. Ele viu o gênio que ele havia suprimido. Ele viu a beleza que ele havia ignorado. E ele viu a mulher que acabara de cortar sua garganta sem derramar uma gota de sangue. Audrey, por favor, ele sussurrou, sua voz rachando. Era uma súplica, um som pequeno e patético. Podemos consertar isso. Eu posso rasgar os papéis. Podemos tentar de novo. Audrey se inclinou perto para que apenas ele e Julian pudessem ouvir. Os papéis foram arquivados, Gavin. Você queria ser livre. Você está livre. Livre da empresa, livre do dinheiro e livre de mim. Ela se sentou novamente e se virou para Julian. Eu acredito que eles estão servindo a sopa de lagosta agora. Ouvi dizer que é excelente. Julian sinalizou para a equipe de segurança. 2 homens grandes em ternos pretos se materializaram nos cotovelos de Gavin. Sr. Reynolds, disse um deles, o senhor está causando um distúrbio. Precisamos escoltá-lo para fora. Não me toquem! Gavin gritou, debatendo-se enquanto eles o agarravam. Esta é minha indústria. Eu construí isso. Enquanto o arrastavam, chutando e gritando como uma criança mimada, a orquestra começou a tocar uma valsa. Audrey não o observou sair. Ela estava olhando para Julian. Você estava certo, ela disse suavemente. Sobre o quê? A sopa de lagosta. Cheira delicioso. Julian riu e pela primeira vez ele estendeu a mão e pegou a dela, entrelaçando seus dedos sobre a mesa. Não era mais apenas um acordo de negócios. Mas, assim que o garçom colocou a sopa na frente deles, o telefone de Audrey vibrou em sua bolsa de mão. Ela ignorou. Ele vibrou novamente. E novamente. Ela franziu a testa e o pegou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que venceu? Você acabou de se tornar um alvo. Gavin era um fantoche. Agora você tem que lidar com o titereiro. X. O sangue de Audrey gelou. Ela olhou para Julian. Ele viu a expressão dela mudar. O que foi? Ela mostrou a ele a tela. O rosto de Julian escureceu. O calor desapareceu de seus olhos, substituído pelo olhar de um lobo farejando uma armadilha. X. Julian sussurrou. Xavier Sterling. O advogado? Audrey perguntou. Ele não é apenas um advogado, Audrey, disse Julian, seu aperto na mão dela apertando até quase doer. Ele é o lavador de dinheiro do cartel, que estava financiando a expansão da Reynolds Tech. Gavin não perdeu apenas o próprio dinheiro hoje à noite. Ele perdeu o deles. Audrey olhou para a porta por onde Gavin acabara de ser jogado para fora. Se Gavin não pode pagá-los, então eles virão atrás da pessoa que tem o dinheiro, Julian terminou, ou da pessoa que roubou a chave. A música da valsa aumentou, linda e assustadora, mas Audrey não se sentia mais triunfante. Ela sentia a mira em suas costas. Precisamos sair, Julian disse, levantando-se abruptamente. Agora. O ar fora da Royal Opera House era cortante e frio, um contraste gritante com a atmosfera aquecida lá dentro. Julian não esperou pelo manobrista. Ele agarrou a mão de Audrey, seu aperto firme como ferro,
e a puxou em direção à saída lateral, onde Simmons já estava esperando com o motor do Phantom ronronando. "Entre!" Julian ordenou, abrindo a porta a ele mesmo. Ele vasculhou os telhados e os carros, estacionados com a paranoia praticada de um homem que viveu na mira por tempo demais. Audrey deslizou para o banco de couro, seu coração batendo contra as costelas. A adrenalina do confronto com Gavin havia se transformado em medo. "Julian, quem é Xavier Sterling? De verdade. Eu pensei que ele fosse apenas o advogado tubarão de Gavin." Julian deslizou para o lado dela, travando as portas instantaneamente. "Sterling é a face legal do sindicato Vanguard. Eles movimentam bilhões de dólares em receita de narcóticos através de empresas de tecnologia legítimas. Eles investem dinheiro sujo, inflacionam o valor das ações, sacam limpo e deixam a empresa esvaziada. A Reynolds Tech era a máquina de lavar mais recente deles. E eu acabei de quebrar a máquina", Audrey sussurrou, observando as luzes da cidade borrarem enquanto Simmons acelerava. "Exatamente", disse Julian. "Eles não se importam com código ou patentes, Audrey. Eles se importam que a liquidez deles esteja congelada dentro dos servidores de Gavin. E já que Gavin é inútil para eles sem a chave, eles virão atrás da portadora da chave", ela terminou. "Simmons, rota B, a casa de segurança." Julian latiu para o interfone. "Senhor, temos companhia", Simmons respondeu, sua voz calma, mas tensa. Audrey se virou para olhar pela janela traseira. 2 Range Rovers pretos com janelas fumê estavam costurando o tráfego, diminuindo a distância rapidamente. Eles não eram polícia. Eles não tinham sirenes, apenas uma velocidade agressiva e predatória. "Segure-se", disse Julian. O Rolls-Royce, geralmente um recipiente de luxo silencioso, rugiu quando Simmons acionou o modo esportivo. O carro pesado avançou, pressionando Audrey contra o assento. Eles desviaram para o aterro, o rio Tâmisa, uma fita escura à esquerda. O primeiro Range Rover avançou, tentando atingir o para-choque traseiro. Simmons derrapou o carro enorme com graça surpreendente, freando bruscamente para deixar o atacante passar voando e depois acelerando novamente. Crash! O segundo Rover bateu na lateral deles. Metal gritou contra metal. A porta blindada pesada do Rolls absorveu o impacto, mas o carro estremeceu violentamente. "Eles estão tentando nos encurralar", Audrey gritou. "Eles querem nos tirar da estrada antes de chegarmos ao túnel." Julian analisou, seus olhos fixos nos espelhos laterais. Ele alcançou o console central, mas não para pegar champanhe desta vez. Ele puxou um telefone satélite pesado e criptografado. "Código vermelho. Setor 4. Eu preciso de uma interceptação. Agora." "Julian, você está armado?" Audrey perguntou, olhando para ele. "Eu sou pacifista por natureza, Audrey." Julian apertou o maxilar. "Mas sou realista por necessidade. Abaixe-se." Ele empurrou a cabeça dela para baixo em direção ao colo, bem quando a janela traseira se estilhaçou. Uma teia de rachaduras apareceu no vidro à prova de balas. Eles estavam atirando. "Simmons, fumaça!" Julian gritou. A traseira do Rolls-Royce ventilou uma espessa pluma branca de fumaça densa, cegando os motoristas atrás deles. Pneus cantaram. Um acidente ecoou na distância, o som de um dos Rovers atingindo um poste de luz. Simmons fez uma curva acentuada à direita, mergulhando em um labirinto de ruas industriais estreitas no leste de Londres. O passeio suave havia acabado. Eles estavam quicando sobre buracos, fazendo curvas a 60 milhas por hora. Após 10 minutos de silêncio e manobras evasivas, Simmons diminuiu a velocidade. "Estamos livres, senhor, mas o carro está comprometido. O rastreador provavelmente está ativo." "Larga ele no ferro velho", Julian ordenou,
Mude para o fantasma. Eles entraram em um armazém mal iluminado perto das docas. O Rolls Royce, cicatrizado e esmagado, parou. Esperando lá estava um sedã Audi cinza discreto. Eles trocaram de carro em silêncio. Julian assumiu o volante desta vez. Ele dirigiu por mais 1 hora, saindo da cidade para a escura e arborizada zona rural de Surrey. Eles chegaram a um portão que parecia pertencer a um cercado do Jurassic Park. Ele escaneou o carro, abriu silenciosamente e os deixou passar. A casa de segurança não era uma casa. Era um bunker de concreto brutalista construído na lateral de uma colina, disfarçado com era e musgo crescidos demais. Por dentro era austero, paredes de concreto exposto, móveis modernos e uma parede de monitores exibindo imagens de segurança de todos os ângulos do perímetro. Julian trancou a pesada porta de aço atrás deles. Ele soltou um longo e trêmulo suspiro e encostou a testa no metal frio. Audrey estava no meio da sala, seu vestido de veludo azul rasgado na barra, seu colar de diamantes torto. Ela olhou para Julian, realmente olhou para ele. "Você já fez isso antes", ela disse. Não era uma pergunta. Julian se virou. Ele parecia cansado. A fachada de bilionário invencível estava rachando. "Eu te falei sobre minha irmã Sarah. Eu não te disse que quando ela morreu, ela estava prestes a ir à polícia. Ela havia encontrado evidências da lavagem de dinheiro. Eles a mataram, Audrey. Não foi um acidente. Eu passei os últimos 6 anos construindo uma fortaleza para que, quando eu finalmente os derrubasse, eles não pudessem me matar também." Ele caminhou até um armário e jogou para ela uma camiseta limpa e calças de moletom. "Vista isso. O vestido é um alvo." Audrey pegou as roupas. "Então eu sou apenas isca. Você me usou para ativá-los." "Eu usei você para expô-los", Julian corrigiu gentilmente. "Mas eu subestimei o quão desesperados eles estão. Eu pensei que teríamos mais tempo antes que a violência começasse. Eu sinto muito, Audrey. Eu nunca quis colocar sua vida em perigo." Audrey foi ao banheiro se trocar. Ela se olhou no espelho. O medo estava diminuindo, substituído por uma fria e dura resolução. Ela lavou a maquiagem cara do rosto. Ela não seria uma vítima. Nunca mais. Gavin a fez uma vítima por 7 anos. Sterling queria fazê-la uma baixa. Ela voltou. Julian estava servindo 2 copos de uísque. "Ficamos aqui até que as autoridades peguem Sterling", Julian disse. "Eu enviei o dossiê para a Interpol. É só uma questão de tempo." "Não", disse Audrey. Ela passou pelo uísque e se sentou no terminal de computador principal na mesa. "Audrey, o que você está fazendo?" "A Interpol leva semanas", ela disse, seus dedos pairando sobre o teclado. "A burocracia é lenta. Algoritmos são rápidos. Sterling não vai esperar pela Interpol. Ele tem Gavin. E se ele quebrar Gavin? Gavin não sabe a chave." Julian a lembrou. "Gavin quebra sob pressão", disse Audrey. "Ele vai contar tudo o que sabe sobre mim. Meus hábitos, o endereço da minha mãe, minhas senhas antigas. Ele vai lhes dar migalhas que eles podem usar para nos encontrar." Ela começou a digitar. "Você tem uma conexão com a Intercâmbio Bancário Global, não tem?" "A Thorn Capital tem acesso de compensação de nível 1. Julian hesitou, então assentiu. "Sim, mas é monitorado. Não se eu ocultar a consulta dentro de uma rajada de negociação de alta frequência." Audrey murmurou, seus olhos examinando linhas de código. "Eu não vou me esconder em um bunker, Julian. Eu vou caçá-los." Julian a observou. Ele viu a maneira como sua mente funcionava, linda, aterrorizante e implacável. Ele caminhou e colocou a mão no ombro dela. "Então vamos caçar", ele disse. Por 2 horas, o bunker zumbiu com o som dos ventiladores de resfriamento.
Audrey Vance estava em um estado de transe, seus dedos voando sobre o teclado. Ela não era mais apenas uma coder. Ela era uma caçadora. Ali! Ela apontou para a tela, seus olhos injetados de sangue. Veja isso? Julian se inclinou. Parece ruído de mercado. Não é ruído. É um batimento cardíaco, disse Audrey, sua voz dura. Cada vez que as ações da Reynolds Tech caem, há uma microcompra de ativos nas Ilhas Cayman. Sterling está em pânico. Ele está movendo o dinheiro do cartel para um servidor de armazenamento frio antes que o congelamento atinja. Ela triangulou o sinal. Ele está saltando para uma localização física, um centro de logística abandonado no Docklands de Londres. Esse é o centro deles, Julian disse sombriamente. É lá que eles estão mantendo Gavin. De repente, o telefone de Audrey vibrou. Uma chamada de vídeo. ID desconhecido. Julian agarrou o pulso dela. Não, eles vão rastrear. Eles já sabem onde estamos, disse Audrey. Ela aceitou a chamada. A tela piscou para a vida. Gavin estava amarrado a uma cadeira de metal, o rosto inchado e espancado, chorando abertamente. Uma mão agarrou seu cabelo, puxando sua cabeça para trás, e Xavier Sterling entrou no quadro. Ele parecia imperturbável, um predador em um terno de seda. Sra. Vance. Sterling sorriu friamente. Temos uma troca simples. Você traz a chave de descriptografia biométrica para o local que acabei de lhe enviar. Você tem 1 hora. O quê? Audrey perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sterling segurou um tablet mostrando uma transmissão ao vivo de um chalé em Sussex, a casa da mãe de Audrey. Um ponto de laser vermelho dançava na porta da frente. Ou meus associados fazem uma visita à sua mãe. Venha sozinha, Audrey. Se eu vir a polícia, todos morrem. A tela ficou preta. O silêncio no bunker era ensurdecedor. Audrey se levantou, seu medo se calcificando em fúria fria e incandescente. Ela caminhou até sua bolsa e pegou um flash drive. É uma armadilha, disse Julian. Ele vai te matar no momento em que você liberar os fundos. Eu sei, disse Audrey. É por isso que eu não vou liberá-los. Ela se virou para Julian. Você tem uma equipe tática? Eu tenho uma unidade de extração privada. Ex-SAS, Julian respondeu. Mas não podemos invadir o lugar. Ele tem reféns. Eles não precisarão invadir até que as luzes se apaguem, disse Audrey, pegando um laptop. Eu vou entrar. Quando eu conectar este drive no servidor local deles, eu vou executar o protocolo Ícaro. Ele desativa os ventiladores de resfriamento e sobrecarrega os processadores. Eu vou transformar o servidor de bilhões de dólares dele em uma bomba. Julian olhou para ela. A dona de casa entediante se fora. Em seu lugar estava uma tática de guerra. Ele caminhou até um compartimento escondido e pegou um minúsculo fone de ouvido e uma pistola elegante e dissimulável. Pegue isso, ele disse, pressionando a arma em sua mão. Minha equipe estará no telhado. Dê o sinal e nós descemos. A chuva castigava o armazém abandonado no Docklands. Audrey caminhou em direção à entrada sozinha, vestindo calças de moletom oversized e um hoodie, parecendo pequena e derrotada. 2 guardas a revistaram. Eles encontraram o flash drive, mas perderam a arma enfiada em sua cintura. Eles a empurraram para dentro. O armazém era um espaço cavernoso. No centro havia uma sala de servidores de paredes de vidro. Amarrado a uma cadeira na frente dela estava Gavin. Audrey, ele soluçou quando a viu. Oh, Deus, você veio. Sterling saiu das sombras, batendo palmas lentamente. Comovente. Agora, a chave. Audrey passou por Gavin, ignorando seus pedidos de desculpa, e entrou na sala de vidro. Sterling observou avidamente do outro lado. Ela conectou o drive.
A tela piscou. Escaneamento biométrico necessário. Ela escaneou seu olho. Acesso concedido. Mas, em vez do código de desbloqueio, Audrey digitou: execute Icarus.bat. Os servidores imediatamente começaram a chiar, o tom subindo para um grito. Luzes de aviso vermelhas piscaram. Superaquecimento do sistema. Colapso iminente. O sorriso de Sterling desapareceu. Ele bateu a mão contra o vidro. O que você fez? Audrey se virou para encará-lo, seus olhos em chamas. Ela tocou seu fone de ouvido. Agora, Julian. O som da clarabóia se estilhaçando foi mais alto do que o rugido dos servidores em fusão. Enquanto Sterling gritava para seus homens atirarem, 4 figuras vestidas de preto desceram em cordas da escuridão acima, irrompendo pela fumaça como anjos vingadores. Uma granada de efeito moral detonou no centro do armazém, transformando a escuridão em uma supernova branca e ofuscante. Audrey se jogou no chão, cobrindo a cabeça enquanto as paredes de vidro da sala de servidores explodiam para fora. O calor já era sufocante, um peso físico pressionando seus pulmões. O protocolo Ícaro estava funcionando muito bem. As baterias de lítio nos racks do servidor estavam pegando fogo, transformando a gaiola de vidro em uma fornalha. Livre à direita, livre à esquerda. A equipe tática atingiu o chão, suas armas silenciadas tossindo ritmicamente. Os guardas de Sterling, cegos e desorientados, caíram antes que pudessem sequer levantar seus rifles. Mas Xavier Sterling não estava olhando para os soldados. Ele estava olhando para sua fortuna em chamas. Ele viu os servidores fumegando, destruindo a única alavancagem que ele tinha sobre o cartel. Com um uivo de pura raiva animalesca, ele avançou em direção ao vidro estilhaçado, uma pistola prateada na mão. Ele não se importava em escapar. Ele só queria matar a mulher que o havia arruinado. Sua bruxa! Sterling gritou, levantando a arma para a figura caída de Audrey. Audrey olhou para cima, tossindo, e viu o buraco preto do cano. Ela congelou. Não! O grito veio de Gavin. Amarrado à cadeira de metal, espancado e exausto, ele convocou uma explosão final de força desesperada. Ele jogou o peso do corpo para o lado, derrubando a cadeira pesada e colidindo com as pernas de Sterling, bem quando o gatilho foi puxado. O tiro saiu descontrolado, ricocheteando em uma viga de aço. Sterling tropeçou, chutando Gavin violentamente nas costelas. Saia de cima de mim, verme patético! Foi a distração de que precisavam. Julian Thorne emergiu da fumaça. Ele não usou uma arma. Ele derrubou Sterling com a força de um trem de carga, levando-o para o chão de concreto. A arma deslizou para longe. Julian desferiu golpes no rosto do advogado, cada golpe pesado com 6 anos de luto por sua irmã. Isso é por Sarah! Julian rugiu, desferindo um brutal gancho final que nocauteou Sterling. Protejam ele! O líder da equipe gritou. A estrutura está comprometida! Temos que nos mover! O fogo estava subindo pelas paredes agora. O ar estava denso com fumaça preta tóxica. Julian se levantou e correu para Audrey, puxando-a para seus braços. Eu te peguei! Ele engasgou, protegendo o rosto dela com sua jaqueta. Estamos saindo! Audrey agarrou o braço dele. Gavin, não podemos deixá-lo! Julian olhou para baixo. Gavin estava deitado de lado, ainda amarrado à cadeira tombada, ofegando na fumaça. Corte as cordas dele! Julian ordenou ao seu operativo mais próximo. O soldado cortou as cordas. Gavin desabou no chão, mal consciente. Os homens de Julian o agarraram, arrastando-o em direção à saída. Eles irromperam na noite fria e chuvosa de Londres, bem quando o telhado do armazém desabou atrás deles com um estrondo surdo e trovejante. Sirenes uivavam na distância. Luzes azuis piscavam contra o pavimento molhado,
enquanto a polícia e os paramédicos, alertados pelo sinal anterior de Audrey, invadiam a cena. Audrey estava na chuva, tremendo, enquanto a adrenalina diminuía. Julian envolveu sua jaqueta arruinada em torno dela, segurando-a com força. Acabou, ele sussurrou. Os paramédicos colocaram Gavin em uma maca. Antes que fechassem as portas, ele olhou para Audrey. Seu rosto estava inchado, seu smoking destruído. Você foi incrível, Gavin sussurrou, sua voz rouca. Eu sinto muito, Audrey. Por tudo. Eu sei, Audrey disse suavemente. Ela esticou a mão e tocou a dele, um gesto de pena, não de amor. Você está livre agora, Gavin. Sem empresa, sem dinheiro, apenas uma segunda chance. Não a desperdice. A ambulância partiu. Audrey se virou para Julian. Ele estava sob o poste de luz, machucado e molhado, olhando para ela com uma intensidade que a fazia sentir as pernas bambas. Pronta para ir para casa? Ele perguntou. Eu não tenho casa, ela respondeu. Gavin tem a cobertura. Julian sorriu, limpando a fuligem da bochecha dela. Casa não é um lugar, Audrey. São as pessoas que te veem quando você está olhando para baixo e te ajudam a olhar para cima. Ele beijou a testa dela. Vamos para casa. 1 ano depois, o sol da manhã brilhava na fachada de vidro da recém-inaugurada Torrey Vance & Thorne. Dentro do escritório no andar de cima, Audrey Vance estava olhando para Londres. Ela parecia diferente. A mulher tímida no casaco bege se fora. Em seu lugar estava a CEO da empresa líder mundial em IA ética, vestindo um terno branco elegante e um sorriso que podia cortar vidro. Dr. Vance. Seu assistente colocou a cabeça para dentro. O conselho está pronto e sua mãe ligou. Ela quer saber se você vai trazer aquele lindo Julian para o almoço de domingo. Audrey riu. Diga a ela que sim. E diga ao conselho que estou a caminho. Julian entrou um momento depois, segurando uma pequena caixa de veludo. Ele não era apenas seu parceiro nos negócios. Ele era seu parceiro em tudo. Nervosa com o discurso? Ele perguntou. Um pouco, ela admitiu. Passei 7 anos em silêncio. Às vezes é difícil lembrar que eu tenho o microfone. Você é o evento principal agora, Julian disse. Ele abriu a caixa. Dentro estava uma elegante caneta tinteiro prateada gravada com a data. A data em que ela assinou os papéis do divórcio. Por que esta data? Ela perguntou. Porque esse foi o dia em que você parou de olhar para baixo, Julian disse suavemente. Use isso para assinar a fusão hoje. Assine seu próprio nome, Audrey. Audrey pegou a caneta. Ela sentiu o peso dela. A história. A dor e a vitória. Gavin estava ensinando matemática em Manchester, vivendo uma vida tranquila e humilde. Sterling estava cumprindo 3 sentenças de prisão perpétua. E Audrey? Ela estava exatamente onde pertencia. Pronta? Julian perguntou, oferecendo o braço. Audrey prendeu a caneta em sua lapela e pegou a mão dele. Eu esperei a vida inteira. Juntos, eles saíram do escritório e foram para a luz. E essa é a história de Audrey Vance. Ela começou como a mulher que assinou sua vida sem olhar para cima e terminou como a mulher para quem o mundo inteiro olha para cima. Gavin aprendeu da maneira mais difícil que você nunca deve maltratar a arquiteta do seu sucesso. E Julian provou que o verdadeiro poder não é sobre controle, é sobre empoderar as pessoas que você aí. O que você achou do final do Gavin? Ele mereceu uma segunda chance, ou deveria ter acabado em uma cela ao lado de Sterling. E você, teria a força para perdoá-lo como Audrey fez? Me conta tudo nos comentários. Eu leio cada um. Se essa saga épica te manteve na ponta da cadeira, por favor, esmaga o botão de curtir. Smash that like button.
Isso ajuda muito o canal a crescer para que a gente possa trazer mais histórias incríveis para vocês. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde a próxima história. Até a próxima, galera. Lembrem-se saiba o seu valor e nunca, jamais olhe para baixo.